Olá, seja bem-vindo ao canal da BRN Engenharia Civil. Bom vídeo! Resumo, pode fazer um pouquinho só para eu mostrar a quantidade. Então eu detectei aqui, no total foram 25 itens, tá? Então a gente classifica esses itens em 3 prioridades. A gente tem as prioridades 1, que afetam a saúde e a segurança da estrutura, a prioridade 2 e a prioridade 3, tá? Então, voltando lá para cima. Então, o item de prioridade 1, eu detectei aí um desplacamento do concreto em 6 pilares aqui do prédio, tá? Então, por que ele está em primeiro? Porque os pilares são os pés do prédio. Então, é eles que suportam toda a carga do edifício. Então, é neles que a gente tem que focar primeiro, antes da laje do térreo, tá? Porque ela suporta uma carga considerável também, mas o pilar é o principal, tá? Então, esses 6 pilares que estão com o desplacamento do concreto devido à oxidação e corrosão do aço, tem que ser tratado em primeiro ponto. Não é um serviço difícil de se fazer. Eu vi lá que esse pilar já foi feito uma manutenção anteriormente, mas não foi feito adequadamente. Foi aplicado um material inadequado, foi fechado com material inadequado, e aí neste laudo eu identifiquei lá esses pontos, e aí já passei o procedimento como tem que ser executado adequadamente para tratar em definitivo esse problema, tá? Aí no segundo item eu detectei diversas manchas de umidade no teto da garagem, que é o problema do térreo, que o pessoal já comentou, né? O Ricardo já comentou, os conselheiros já comentaram. Eles até me contaram que iam fazer uma parte do térreo, e aí eu expliquei para eles que isso não é bom fazer, porque a fusão de uma manta antiga, de 35 anos aproximadamente, que é a idade do prédio, para uma manta nova, a fusão não vai ficar boa, e aí vocês vão ter um gasto de fazer toda essa reforma e vão ter um problema na junção dessas mantas. Então, mesmo que seja um serviço caro e demorado, eu recomendo que, mesmo que vocês não tenham caixa de fazer isso agora, vocês juntem dinheiro, esperem um tempo, que ainda dá para se esperar um pouco, caso não tenha esse dinheiro agora, para se fazer tudo de uma vez, tá? Porque senão vocês vão gastar dinheiro e vão continuar com o problema, tá? Mas tem que se fazer, tá? Depois, o terceiro ponto foram alguns pontos de desplacamento que eu encontrei na laje fundo dos reservatórios superiores. Então, os reservatórios superiores, eu não encontrei muito vazamento lá, não tinha muita infiltração, só tinha um reservatório lá que ele está com problema de vazamento na junção da tubulação que desce a água. Então, ele está vazando água lá, esse reservatório vai ter que fazer hidronização, tá? Só este. Os demais estão bons. Mas embaixo, não foi feito o tratamento do aço, então está acontecendo a mesma situação que acontece aqui no térreo. O aço ele corroeu, ele aumentou o seu diâmetro e ele desplaca o concreto. Claro que isso não é um problema assim que foi só da infiltração, não, isso foi um problema de erro construtivo também. Quando você faz a forma do concreto, o aço fica muito encostado na forma e aí com o tempo ele desplaca e aí começa a corroer esse aço, e esse aço suporta uma carga considerável, que é o peso da água no reservatório, tá? Então também tem que ser tratado esse ponto. O ponto 4, eu detectei aí, desplacamento e estufamento das pastilhas da fachada. Então, como eu vim fazer a vistoria estrutural, eu já dei uma olhada pela fachada e eu vi que tem bastante desplacamento do revestimento de pastilha, tá? Aí eu recomendei que fosse feita uma inspeção mais minuciosa na fachada, com drone ou com teste de percussão. Então, desce o rapaz na cadeirinha, fazendo teste de percussão na fachada para ver os pontos de desplacamento, porque isso corre risco de cair um revestimento desse na cabeça de alguém aqui embaixo, do livro, tá? Então, recomendo uma vistoria mais minuciosa. Na área de tijolos que eu vi, tem algumas partes da fachada que são de revestimento de tijolo, eu não detectei nenhuma anomalia, mas se for fazer esse teste de percussão, recomendo já fazer na fachada inteira, tá? O item 5, então, foram manchas de umidade com gotejamento ativo na laje de deck da piscina. Então, entrei lá no deck da piscina, é um local muito confinado, tá? Eu tive que entrar e sair umas 3 vezes lá, porque você não consegue ficar mais de 10 minutos lá dentro. É muito fechado, tem muita umidade, muita condensação. Então, a laje de deck também vaza, não é só a laje do térreo, a laje do deck também vaza. Tem estalactite lá que já está com 40 centímetros. Estalactite, né, aquelas, como se fosse caverna, né, que tem na caverna. Então, aquilo lá é de muito tempo. Então, a intermediação da laje de deck da piscina também tem que ser feita, tá? E aí o que eu recomendei? Como é uma área muito fechada, com muita condensação,
que fosse feitas algumas aberturas, sem ser só aquela de acesso lá, que dá aquela portinha, ser feito mais 2 ou 3 janelas de extensão para circular o ar lá dentro. Tá? Porque se só fechar, a própria umidade do ar lá vai fazer condensar e vai danificar a estrutura do mesmo jeito. E aí lá tem que ter feito a impermeabilização também, então, tanto em cima quanto embaixo. Tá? O 6º item, então, foi falta de impermeabilização com oxidação e corrosão das armaduras na laje teto do reservatório inferior. Então eu olhei o reservatório inferior lá no segundo subsolo e o teto dele não é impermeabilizado. Então o mesmo sistema que tem no deck da piscina, a água está lá no reservatório, evapora, condensa no teto de concreto, a água infiltra no concreto, oxida e corrói o aço. Então isso tem que ser tratado, esse aço, lá no laudo tem esse procedimento, e tem que ser impermeabilizado o teto do reservatório. Muita gente acha assim, mas a minha água só fica no teto e nas paredes. Não, mas você tem a condensação do ar lá, você tem a vaporização da água e depois a condensação na estrutura, então você tem que impermeabilizar o teto do reservatório também. Tá? O item 7 tem oxidação e corrosão das armaduras na laje e teto dos reservatórios superiores também. Está acontecendo a mesma situação que acontece lá no reservatório do segundo subsolo, acontece nos reservatórios superiores também. Tá? O item 8, oxidação e corrosão das armaduras na laje de cobertura da pressurização da escada. Então, o último lance de escada lá na cobertura, tem algumas oxidação e corrosão das armaduras, tinha um problema de infiltração naquela laje de cobertura, que já foi resolvido. Eu vi lá que tem até umas manchas de eflorescências, que são aquelas manchas esbranquiçadas. Então, provavelmente essa impermeabilização está eficiente, ela está funcionando, só que tem que tratar o aço também da laje lá que está desplacando. Então tem que ser feito o mesmo procedimento da recuperação, tratamento do aço e recuperação do concreto naquela laje na face inferior da laje de cobertura. Tá? O item 9, pontos de oxidação e corrosão também na armadura da laje da rampa de veículos. Esse aqui foram os 2 ou 3 pontos que eu encontrei. Então acho que tem um depósito lá embaixo dessa rampa. E aí foram os 2 ou 3 pontos que eu encontrei lá, então tem que ser feito também. Por que eu coloco todos eles no item 1? Porque isso daqui diminui a vida útil da estrutura. Tá? Então por isso que tem que ser feito em prioridade 1. Tá? Na verdade a norma ela só coloca para classificar entre as prioridades 1, 2 e 3. Eu que gosto de enumerar, porque fica mais fácil para vocês entenderem. Olha, o que eu tenho que fazer primeiro? Porque às vezes eu entrego só prioridade 1, mas assim, o que eu vou fazer primeiro? Mas aí vocês podem fazer item 8, 9, que for mais barato, que consegue fazer agora. Eu só numerei para vocês entenderem qual que é a gravidade de acordo com a carga, de acordo com a estrutura em si. Tá? Aí o item 9, né? Falei do item 8 da escada, o item 9 da rampa do subsolo, o item 10. Aí tem 2 pontos de oxidação e corrosão da armadura da laje de cobertura na casa de máquina. A mesma laje, então a mesma situação. Se filtrava, foi feita a impermeabilização, mas a oxidação e corrosão continua por baixo, tem que tratar. O item 11, oxidação e corrosão também da armadura na laje teto do hall de serviço no entrefogo. Então, aqui no térreo, lá em cima também, lá. Esse daqui, 2 pontos na laje de cobertura, na casa de máquina 3, o item 10 e o item 11. Na laje teto do hall de serviço. Lá em cima, Não, na laje da cobertura. Isso aí. Não, esse aqui é o item 10, laje de cobertura. Esse aqui, ó, item 11. Na laje teto do hall de serviço. Esse aqui é aqui no térreo. No hall de serviço. Tem um forro, e ele está com o desplacamento eu olhei pelo entreforro no hall de serviço, que é ali. Eu olhei lá pela luminária e tem pontos de desplacamento do aço lá também. Tá? Eu não sei se molhava aquela área, porque aqui já é um apartamento, né? Então lá tem pontos de desplacamento lá também. A gente mostra na foto do laudo. Mas são pontos pequenos. Aí no item 12, eu detectei 3 pontos de infiltração no teto do segundo subsolo, próximo da vaga 56. Esses pontos, eu não estou lembrando, depois a gente olha Mas é só para dar uma passada. só para dar uma olhada, para identificar exatamente isso, eu não estou exatamente lembrado quais são esses pontos. Aí o 13, manchas de umidade com eflorescências em uma das paredes da casa de máquina 2. Então, lá em cima na casa de máquinas, tem uma parede lá que ela está com bastante umidade. Provavelmente vem da fachada, não consegui olhar lá porque tem a cobertura do apartamento. Então, fazer uma vistoria mais minuciosa lá, mas provavelmente é algum problema de impermeabilização na fachada. Tá?
Aí o 14 tem o gotejamento pela luminária da guarita. Então, lá na laje da guarita, o porteiro que estava lá no dia, ele falou que quando chove cai pela luminária lá. Então lá não precisa fazer uma impermeabilização com manta asfáltica como vocês vão fazer aqui. Lá você pode aplicar um impermeabilizante elastomérico por cima daquele contrapiso que está bom, é subir lá e ele vai funcionar bem. Não pode aplicar qualquer impermeabilizante, tem que ser um impermeabilizante próprio para áreas externas. Então um impermeabilizante com funções, com aditivos elastoméricos, que ele pode ficar exposto, não tem problema. Tá? Eu vi que a queda lá está boa também, então pode se executar. Aí depois começam os itens de prioridade 2. Esses itens você pode se fazer depois dos itens de prioridade 1, tá? Eles não são urgentes. Então tem algumas manchas de umidade com descascamento da pintura no muro divisório lateral esquerdo. Depois tem essas manchas de umidade com descascamento da pintura no muro divisório. É ali, na quadra, onde tem o rufo pingadeira. Então o rufo pingadeira está com selante meio crepelado, tem algumas aberturas, então infiltrado naquele muro e acaba molhando. Tá? Depois, diversas manchas de escorrimento de água nos degraus da escada de acesso à cobertura. 2 vigas de concreto aí na cobertura que estão sem as devidas proteções do rufus. As vigas lá em cima, então tem que colocar o rufo por cima delas. Tem mancha de empoçamento de água sobre o contrapiso do barrilete. O barrilete lá empoça a água, então ali tem que tratar aquele caimento. Tá? Manchas de empoçamento de água sobre o contrapiso, tá? Eu já li isso daí. 2 pontos com abatimento do piso em pedra portuguesa na calçada. Bom, aí pedra portuguesa na calçada está meio solta lá, então tem que arrumar. E tem 3 pontos com elevação, que é devido provavelmente das árvores. E depois os itens de menor gravidade, que aí são 6 pontos com fissuras e manchas de umidade no teto do barrilete, na área coberta e descoberta. Algumas fissuras no piso da quadra. Esse piso da quadra aconteceu porque provavelmente na hora que foram fazer o piso, eles deixaram a armadura na parte de baixo da espessura do piso e provavelmente não fizeram as juntas corretamente, então esse material cimentício ele trabalha e é por isso que ele fissura. Tá? Algumas trincas no piso cimentício na garagem dos subsolos. 2 fissuras, uma na alvenaria da escada do barrilete e uma na alvenaria, mas isso não é nada grave, é só movimentação da alvenaria. E alguns trechos da escada com estufamento e descascamento, provavelmente com unidade avançada. Tá? Então, resumindo, é isso. Os mais graves estão em vermelhos lá. O mais grave que eu encontrei aqui são os pilares e a laje do térreo. E depois os outros conseguem se fazendo com